Irmãos e amigos, antes de mais vamos orar para depois podermos meditar um pouco na Palavra de Deus. Vamos orar então. Senhor nosso bendito e amado Pai, queremos dar graças, Senhor, por mais esta manhã, Senhor. Obrigado por aquilo que ouvimos até agora, Senhor. E os nossos corações se enchem, Senhor, quando ouvimos estas crianças ao louvar o Teu nome, Pai. Te agradecemos porque muitas das vezes aprendemos lições com eles, Senhor. Tu nos dás lições, Senhor, através de às vezes, um simples gesto ou algo muito significativo, Senhor, que algumas destas crianças fazem, Senhor, e que nos marcam, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és assim, Senhor. Tu usas quem menos nós esperamos, Pai. E Te agradecemos mais uma vez por esta manhã, por aquilo que ainda nos vais dizer. No nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu esta manhã queria partilhar um pouco convosco um pensamento que tem a ver muito com aquilo que a sociedade em si se move. São decisões. Não há nada que possamos, durante o dia, durante as nossas vidas, fazer que não tenhamos que tomar uma decisão. E tomamos ou decisões certas ou decisões erradas. Nós vemos nações entrarem em guerra porque os governantes dessas nações tomaram decisões erradas. Às vezes a decisão de um homem pode mudar o curso da história. Às vezes, com decisões mal tomadas da nossa parte, vão mudar o curso da nossa família, vão mudar o curso de muita gente. E que o Senhor nos ajude, de facto, a tomarmos as decisões certas. Eu queria vos falar acerca de 5 pontos, mas antes disso, como base de texto, podemos abrir no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, segundo livro de Samuel, capítulo 11. E nós temos aqui este grande homem de Deus, que é David. David já se falou muito, e já se pregou muito, já se deu muitas mensagens acerca deste grande homem, que foi o rei David. Eu hoje não quero massacrar David, mas vou escolher uma parte menos boa da vida de David para poder falar um pouco e para que possa servir de exemplo. E é impressionante como é que nós vemos que de facto a Bíblia é a palavra de Deus e ela é verdadeira. É por isto mesmo, porque se fosse um livro escrito por homens, de certeza absoluta que não iam pôr aqui esta parte da vida de David, porque foi uma parte menos boa, foi uma parte escura, foi uma parte onde David bateu no fundo, e se fosse um homem a escrever este livro, ele não ia pôr esta parte. Eu não entendo muito de história, mas a história que se consta de muitos homens da atualidade, só se fala coisas boas, só se falam de coisas grandes que estes homens fizeram. E não se fala, se calhar, de muitas coisas más que eles também fizeram. Mas a palavra de Deus é assim. Ela ensina-nos e dá-nos grandes lições, quer do muito bom que estes homens fizeram, que foi o caso do rei David, como também tiramos grandes lições de coisas menos boas e que o Senhor depois, como é óbvio, pela sua graça, Ele transformou em bem destes homens, dos mesmos homens, que outrora foram grandes homens, que foi o caso de David. David enfrentou exércitos, David criou um exército, comandou um exército, David, muito novo, derrotou um gigante, que foi Golias, e nesta altura em que David, já rei, constituído rei, ele, como se costuma dizer, deitou-se à sombra da bananeira, e aí foi o descalabro total. Eu vou ler no capítulo 11, o tempo voa, eu não queria ler o capítulo todo, mas vou ter que o ler, o capítulo 11, para podermos perceber assim um pouco melhor daquilo que vamos ouvir. E então, a palavra do Senhor diz-nos assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou David a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, David ficou em Jerusalém. E aconteceu, a hora da tarde, que David se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou:
por aquela mulher e disseram: porventura não é Betseba, filha de Elaim, mulher de Urias, o heteu? Então enviou David mensageiros e mandou-a trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fez-lhe saber a David e disse: grávida estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou David como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: deixa a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E deu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã David escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: pondo a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: porque vos chegastes tão perto da cidade a pelejar, não sabeis vós que havia de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubbsete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Porque vos chegaste ao muro, então dirás: também morreu o teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os frecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou o seu senhor. E passado o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Nós podemos ver aqui, de facto, as escolhas que Davi fez. E Davi, naquela altura, ele não tinha que ter ficado ali. Ele tinha que ter ido para a batalha. Porque era assim que tinha que ser feito. Ou seja, ele tinha que ir e tinha que ir representar o Deus dele. Ele tinha que estar à frente dos homens. Ele mandou outra pessoa, ele não foi. E o grande problema de Davi neste momento foi precisamente este. Ele acabou por não estar onde devia de estar. E esse é o nosso problema muitas das vezes. É nós não estamos onde deveríamos de estar. Muitas das vezes preferimos mandar ou preferimos simplesmente não fazer nada, absolutamente nada. E Davi foi isso que ele fez.
David, ao tomar esta decisão, e lá está, ele tomou a decisão, estava nas mãos dele tomar a decisão de ir ou não ir, e ele não foi. Ele naquela hora em que, e nós vemos nos primeiros versículos, naquela hora em que o povo dele e os guerreiros dele estavam na frente de combate, estavam na batalha, onde ele deveria estar ali, ele estava no palácio dele. Ele acordou à tarde e foi passear. E a partir daí as coisas começaram. Foi uma coisa atrás da outra. Nós vemos neste momento David entrar pelo poço. E nós vemos David uma coisa levar à outra. Nós vemos a preguiça de David. Isto tudo começa com a preguiça de David. Foi com o não fazer nada. O estar ali no palácio onde deveria estar no outro lado. A seguir nós vemos pensamentos menos bons acerca que o David teve. Foi lascívia na cabeça de David. Ou seja, logo a seguir a isso, nós vemos outra coisa má na vida de David, que foi olhar para aquela mulher. Ele saiu, ele acordou e foi para o terraço. Porquê? Porque era um sítio aprazível. Era o sítio onde ele podia ter uma vista diferente para a cidade, provavelmente, e foi para ali que ele foi. Muitas das vezes nós não fazemos nada e o que nós fazemos a seguir, de facto, é saciar os nossos olhos, é saciar a nossa mente, é saciar-nos com aquilo que não tem valor e que depois traz coisas más. Nós vemos logo a seguir o adultério. Pensamentos maus na cabeça de David e a seguir foi o adultério com aquela mulher. A seguir vemos David mentir. David mentiu. David chamou aquele homem, aparentemente chamou o homem para que ele viesse descansar de uma batalha, quando não foi isso, a realidade não era essa. A realidade é que quando ele se deitou com aquela mulher, ele não queria tomá-la como mulher, ele só queria passar a noite com ela. E quando ele viu que de facto as coisas não estavam a dar para o certo porque ela engravidou, ela ficou grávida, ele chamou aquele homem com o intuito dele se deitar com ela. E isso não aconteceu. E aqui nós vemos este homem, este servo de David, que era Urias, dar uma grande lição a um rei. Muitas das vezes nós não conseguimos, pelo nosso próprio orgulho, por aquilo que nós próprios pensamos que está correto, não ouvimos os outros. E não ouvimos às vezes, ainda hoje ouvíamos estas crianças aqui a cantar, muitas das vezes nós menosprezamos aquilo que uma criança nos diz, menosprezamos aquilo que um irmão nos diz. Porquê? Porque achamos que as decisões que nós tomamos são decisões sábias. E David, na altura, ele pensou, ele podia ter arrepiado caminho. E ele podia, naquele momento, assim, mesmo depois de se ter deitado com esta mulher, ele podia se ter arrependido e o Senhor era bom o suficiente para poder restaurar a vida de David. Mas uma cunha foi metida na vida de David e uma coisa levou a outra. Vemos o adultério, vemos a mentira e logo a seguir vemos David matar este homem. David literalmente matou este homem. Mandou-o para a linha da frente para que ele morresse. Esse era o objetivo. Quando nós andamos longe de Deus, a nossa vida é assim. Não há volta a dar. Nós ou vivemos uma escolha, ou escolhemos comprometermos-nos com Deus, ou então nós escolhemos comprometermos com as decisões do nosso próprio coração. Quantas decisões, geralmente as decisões são tomadas sobre emoções. Quantas decisões são tomadas quando nós temos uma emoção de prazer? Quantos há que numa emoção de prazer se comprometem com uma mulher e casam? Sem medir nada, absolutamente nada. Só porque foi uma emoção muito forte naquela altura e casam-se tanto homens como mulheres, tomam essa decisão e isso vai ser muito, muito mau. Porquê? Porque não mediram as consequências disso. Quantas vezes tomam uma decisão sobre uma emoção de poder ter mais e ter mais e ter mais, e eu adquiri isto e agora vou ter isto e depois vou ter aquilo. E quando nós vivemos uma vida comprometida com aquilo que nós temos, com as coisas. São decisões. Cada um de nós toma a decisão ou certa ou errada. Se tomarmos uma decisão segundo a vontade de Deus, vamos de certeza absoluta colher bons frutos. Se tomarmos uma decisão segundo aquilo que nós achamos que é correto, os frutos não vão ser bons. Não vão ser bons. E o problema nisto, e foi o caso de David, que é que as consequências disso
causaram dano a muita gente. Causou dano a este homem, foi morto, assim como outros homens foram mortos, não foi só Urias. Nós lemos mais à frente que outros homens foram mortos porque foram expostos na batalha de uma maneira incoerente, de uma maneira propositada para que houvesse morte. E Urias foi morto, outros homens foram... Quantas decisões nós tomamos que prejudicamos outros? Quantas decisões nós tomamos que prejudicamos os nossos próprios filhos que não têm culpa nenhuma? Quantas vezes prejudicamos um irmão quando tomamos uma decisão errada? O primeiro passo está em Provérbios e nós pensamos assim, mas então como é que nós fazemos? Como é que nós podemos tomar uma decisão certa? Que decisões certas nós podemos tomar na vida? E a palavra de Deus é muito precisa. A palavra de Deus não traz confusão. A palavra de Deus é o nosso livro de instruções. A decisão de nós tomarmos decisões sábias segundo a vontade de Deus, primeiro começa por tomarmos a grande decisão da nossa vida. E qual é a maior decisão que o homem pode tomar? A maior decisão que o homem pode tomar é conhecer Deus. E como é que eu posso conhecer Deus? É reconhecer que, de facto, o nosso coração não é bom. A palavra de Deus, em Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é que isso quer dizer? Primeiramente, eu tenho que confiar em Deus. E não fazer o quê? Que eu não me estribe no meu próprio entendimento. Ou seja, eu não me apoie naquilo que eu acho que está correto. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Como é que eu me vou apoiar numa coisa que é enganosa? Ninguém aqui se apoia em algo que vai falhar. Se eu estiver a passar numa ponte, se eu vi que aquela ponte não é segura, eu não vou passar nessa ponte, de certeza absoluta. Eu prefiro passar numa ponte que esteja firme. E a ponte firme da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Não há volta a dar. Se nós tomarmos uma decisão pelo Senhor Jesus Cristo, reconhecermos que de facto o nosso coração não é bom e que nós, para nos chegarmos a Deus, por muito que eu possa fazer de bom, eu nunca vou conseguir chegar a Deus, então qual é a solução? É eu confiar que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Essa é a maior decisão e é a decisão mais correta que eu posso tomar. Agora, a partir daí, a partir dessa decisão, de eu tomar a decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor, então eu tenho ferramentas para eu poder utilizar. E então onde é que eu vou buscar essas ferramentas? Eu vou buscar as ferramentas à Palavra de Deus. A Palavra de Deus não foi feita por homens. A Palavra de Deus é inspirada, homens escreveram inspirados por Deus. Então eu vou buscar as ferramentas certas no sítio certo. Quantos há que não vão buscar ensinamentos para a sua vida com livros que homens escreveram acerca de como educar os filhos, acerca de como ter sucesso na vida, acerca de negócios? Então vamos ler-se esses livros. Mas o maior livro deles todos, e que nos dá, e que trata da nossa alma, e que faz com que nós andemos pelo caminho certo, é a Palavra de Deus. Está aqui isto tudo escrito. Muitas das vezes nós desculpamos e dizemos: mas a Palavra de Deus não é bem clara em relação a este tema ou aquele. É clara, sim. O problema é que nós não procuramos da maneira mais sábia. Quando nós vemos que, de facto, não devemos nos apoiar, e o versículo em Provérbios 3,5 diz, nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, devemos confiar o quê? No Senhor, de todo o nosso coração. O que é que isso é, em termos práticos? É conhecer a mente de Deus, é conhecermos a vontade de Deus. O que é que Ele quer para o homem? Conhecer a mente de Deus passa por o quê? É nós nos dedicarmos mais à Palavra de Deus, tentarmos procurar aquilo que Deus tem para nos dizer. E isso vem pelo quê? Vem pela fé. A fé vem pelo ouvir. Se nós não ouvirmos a Palavra de Deus, nós nunca vamos conseguir perceber aquilo que Deus quer para nós. E é isso que nós temos que fazer. O segundo passo é nós confiarmos e pedirmos a sabedoria a Deus. Nós vemos que David, neste momento, ele pôs Deus fora da equação da vida dele. E ele pensou: eu vou conseguir sair deste problema que eu arranjei. Então, tudo aquilo que um homem sábio, um homem que fez grandes coisas, é por isso que muitas das vezes, irmãos, nós nunca, mas nunca podemos dizer assim: não, eu vou à igreja, eu sou uma pessoa que vou lá à frente, que eu costumo dizer até umas palavras
segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, eu estou seguro. Nós estamos seguros em Deus, porque nós próprios não somos nada, absolutamente nada. Este homem fez grandes coisas e de repente nós vemos ele afundar. E porquê? Porque ele por momentos pensou que estava seguro nele próprio. Ele deveria ter ido, não foi. Ele mandou outro no lugar dele. Era ele que tinha que ir. Muitas das vezes, e nós pensamos assim, então mas eu agora tenho que ir sempre à igreja. Quando nós vemos esta lição aqui, e quando Davi tinha que ir com o seu povo e tinha que batalhar com o seu povo, isso significa nas nossas vidas, quantos de nós fugimos à responsabilidade como pais? Quantos de vocês fogem à responsabilidade como mães? Quantos fogem à responsabilidade como avós? Como educadores que são? Quantos fogem à responsabilidade que têm na igreja? Todos nós temos responsabilidade na igreja. E quantos de nós preferimos que sejam outros a fazer? Porquê? É mais confortável. Davi achou-se mais confortável no sítio dele. E não foi. Ele tinha que ter ido, mas não foi. Ele mandou outro. Temos de ter cuidado, irmãos, porque não tenhamos ilusões de que aquilo que nós temos que fazer, o Senhor não vai fazer por nós. E se nós nos escusamos fazer, vamos sofrer consequências disso. Como pais, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos, a responsabilidade que temos, atirá-la para cima da mãe, tirá-la para cima das nossas esposas. De igual modo, as esposas não podem atirar a responsabilidade que têm para cima dos pais. É assim que Deus fez. Não há outra volta a dar. Nós temos responsabilidades como ministrar as coisas que Deus nos dá. Tudo aquilo que nós temos, nós somos seus mordomos. Como é que eu tenho ministrado aquilo que Deus tem me dado na minha vida? Como é que eu tenho ministrado o carro que Deus me deu? Foi uma escolha minha? Foi uma decisão minha? Ou eu pus aos pés de Deus? A casa que eu tenho, que eu aluguei ou que eu comprei, foi uma decisão minha ou foi uma decisão posta aos pés do Senhor? Procuremos a sabedoria de Deus. Muitas das vezes agimos erradamente a pensar que a sabedoria que Deus nos dá é automática. Por sermos filhos de Deus, por termos aceito o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, que as coisas são automáticas. Nós ganhamos automaticamente, nós pensamos assim, eu vou navegar e Deus vai-me direcionando da maneira mais correta. Mas não queremos saber aquilo que Deus diz. Não queremos olhar para a palavra de Deus e ver os sinais de perigo que Deus assinala, e David sabia perfeitamente que ele devia ter ido lá à frente e devia estar na linha da frente e ele não estava. Havia o perigo, David sabia que o perigo de não fazer nada, o perigo de estar absolutamente parado, isso traz consequências. Traz consequências. Já há um ditado que se diz que a ociosidade é a oficina de Satanás. E David aqui caiu pela preguiça, logo a seguir foi uma coisa atrás da outra. Se ele estivesse na linha da frente, a testosterona que ele tinha, de certeza absoluta que na batalha ia desaparecer. Mas isso não aconteceu. Porquê? Porque ele olhou para aquela mulher e automaticamente foi um descalabro total. Ele não procurou a sabedoria de Deus em algum momento nesta altura. Nós vemos o terceiro ponto, nós devemos andar na luz. E como é que nós devemos andar na luz? Andarmos na luz é tentarmos fazer a vontade de Deus sem andar em pecado. Muitas das vezes, e quando nós andamos em pecado, quando vivemos uma vida permanentemente sobre o pecado, dificilmente, a primeira coisa que nós fazemos é tentarmos nos afastar. Afastamos-nos de Deus. Afastamos-nos de quem nos fala das coisas de Deus. Afastamos-nos da palavra de Deus. E isso é muito mau. Nós vemos David aqui, ele entrou neste buraco, ele começou primeiramente simplesmente com uma coisa muito simples, que era ficar no seu palácio porque ele era rei e tinha autoridade para isso. E a partir daí ele começou a andar em caminhos menos bons, ele começou a andar no pecado. E geralmente nós apontamos sempre o erro para os outros. E geralmente somos muito taxativos em relação ao erro dos outros. Porquê? Porque nós andamos mal
e geralmente apontamos, estamos sempre atentos para ver se os outros também andam mal. Para quê? Para nós podermos, a nossa consciência estar um pouco mais tranquila. Nós vemos David mais à frente, quando Natan foi ter com David, e Natan disse-lhe, contou-lhe acerca daquele indivíduo que tinha a única cordeira que podia, a única cordeira que tinha e que alimentava a sua família, e que depois vemos um homem que vai e tirou-lhe e matou a cordeira. David levantou-se logo e disse, epá, esse homem merece morrer. E Natan disse, olha, isso és tu. Ou seja, David não viu o erro dele. Ele não viu em que erro é que ele andava. Mas depois ele caiu em si e percebeu aquilo que Deus quis, a lição que Deus quis dar. E muitas das vezes é assim, nós não vemos o erro em que andamos, mas apontamos o erro aos outros. E isso é muito mau. Temos que nos examinar diariamente. A seguir, nós devemos nos deleitar no Senhor. Nós devemos nos deleitar nele. E deleitar no Senhor é o quê? Quantas vezes nós nos deleitamos somente nos nossos prazeres? Deleitamos nos nossos prazeres. David deleitou-se no prazer dele. David foi-se deitar com aquela mulher. Quanto tempo é que ele teve prazer com aquela mulher? Minutos. Ele teve prazer com aquela mulher? Minutos. Quanto tempo de prazer nós temos quando nós procuramos a vontade de Deus? Quando nós tentamos fazer a vontade de Deus e quando nós percebemos aquilo que Deus quer para a nossa vida, quando percebemos que aquilo que Deus quer é para o nosso bem, quando nós percebemos aquilo que Deus nos diz hoje, isso é deleitar-nos no Senhor. É através da Sua palavra que nós nos podemos deleitar nele. É através de nós estarmos juntos e falarmos das coisas de Deus, aprendermos uns com os outros. Urias deu uma lição a David, mas David não percebeu. Quando Urias disse, o teu povo está lá, eles estão na linha da frente. Eu não me vou deitar com a minha mulher sabendo que os outros estão a sofrer. Ele deu uma lição a David. David não percebeu. Porquê? Porque David não estava na luz. Ele andava em caminhos menos bons. Nós vemos que o deleitar-nos no Senhor, passa por reconhecermos todos os nossos caminhos, reconhecermos Deus nas nossas atitudes. Uma coisa é nós conhecermos Deus, é nós sabermos qual é a vontade de Deus. Outra coisa é reconhecermos Deus nas nossas atitudes. Qual tem sido a minha atitude no meu lar? Eu tenho reconhecido que Deus tem estado ali? Nós vemos que David, a partir daqui, deste momento, tudo aquilo que foi feito, não houve ali nada dos frutos do Espírito que pudessem sobressair ali daquele seio. O que nós víamos ali eram obras da carne. Irmãos, se nós, porventura, isto é um aviso do Senhor, se nós, porventura, na nossa vida, nós olhamos e vemos que frutos do Espírito não está a sair nada, absolutamente nada. O que é que sai? Obras da carne. Então há alguma coisa que não está bem. Há alguma coisa que não está bem. David não teve esse discernimento. Porquê? Porque ele não estava a andar na luz. Ele não procurou sabiamente a vontade de Deus. Então o que é que estava a acontecer ali? Ele simplesmente ficou. Ele ficou no canto dele, confortável, no charco dele, cheio de lama, cheio de esterco. Porquê? Porque ele não reconheceu que, de facto, ele estava mal e precisava de mudar. Ele precisava da ajuda do Senhor. Muitas das vezes nós não mudamos porque não percebemos ou não queremos ver que precisamos da ajuda do Senhor. Porque o lamaçal é tão grande porque precisamos que o Senhor nos saque dali. E o Senhor ajuda quando nós pedimos ajuda a Ele. E David não percebeu isso. Vemos que David, se ele de um momento para o outro, eu acredito que David, depois disso, depois de ter reconhecido, a tristeza dele foi muito grande. A tristeza dele foi muito grande. De ele ter percebido todo o mal que ele causou. Mas mesmo assim, Deus é um Deus que regenerou o coração de David. Mais tarde nós vemos que Deus... Mas as consequências David teve que passar por elas. Não houve volta a dar. Muitas das vezes, na nossa vida, funciona assim. Pensamos que o erro passou e não vamos sofrer as consequências disso. Mas vamos colher aquilo que nós recebemos. Mais tarde ou mais cedo, nós colhemos. Há que ter cuidado, irmãos.
Uma vida baseada nas decisões do nosso próprio coração, de um coração que é enganoso, traz danos para a nossa vida. Uma vida que é baseada em decisões de acordo com a vontade de Deus, vamos ter frutos disso. Não há aqui ninguém que nunca tomou uma decisão errada. Todos nós tomamos decisões erradas. Mas há que reconhecer logo a seguir. Se David tivesse reconhecido isso logo a seguir, o curso teria sido outro. Se nós reconhecemos que erramos, então vamos mudar caminho. Vamos mudar que não é por ali o caminho, é por ali. E por último, nunca devemos tomar uma decisão que desobedeça a palavra de Deus. Nunca, jamais devemos tomar uma decisão que desobedeça a palavra de Deus. Como é que nós podemos fazer isso? Muitas das vezes tomamos decisões quando nos afastamos um pouco de Deus e começamos a adquirir para a nossa vida certos conceitos que não são os mais corretos. Muitos de nós temos a tendência de querer fazer aquilo que compete Deus fazer. Não tem que ser assim. Nunca devemos, jamais, pensar que nós conseguimos porque temos capacidade. Quem nos dá essa capacidade é Deus. Nós não conseguimos por nós próprios ultrapassar seja aquilo que for. Não temos essa força. Então vamos procurar essa força no sítio certo. Vamos procurar não tomar decisões que não estejam de acordo com a vontade de Deus, que não estejam de acordo com a Bíblia. E por isso, muitas das vezes passa por nós percebermos aquilo que Deus quer para nós. Às vezes nós pensamos, não, eu vou ao domingo e é o suficiente. É preciso nós conhecermos o plano de Deus, o governo de Deus para esta altura, para a Igreja, corpo de Cristo. Porque se eu perceber aquilo que Deus quer para mim, hoje, isto é o mesmo que há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, mesmo o governo humano em si, hoje temos tecnologias que não haviam antigamente. Então a lei vai sendo ajustada segundo aquilo que se vai evoluindo, por assim dizer. O governo humano é assim. E Deus foi ajustando o seu governo para o seu povo, ao longo da história do homem, de maneira diferente. Deus hoje tem um governo específico para a Igreja, corpo de Cristo, que somos nós. Então nós precisamos de perceber isso. Em Romanos, no capítulo 16, na carta aos Romanos, e no capítulo 16 e no versículo 17, nós podemos ver que, de facto, temos de ter cuidado com isso. Temos de ter o cuidado de podermos perceber aquilo que Deus nos diz para os dias de hoje, para a Igreja, corpo de Cristo. E o Senhor diz-nos assim no versículo 17, na carta aos Romanos, no versículo 17, o Senhor diz-nos assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Ou seja, nós temos de ter cuidado com aquilo que nós ouvimos lá fora. Se nós não estivermos seguros naquilo que a palavra de Deus nos diz, rapidamente nós nos desviamos com teorias humanas, com teorias como viver. A teoria correta é esta. Não é uma teoria. É algo que é verdadeiro. É isto sim. Isto nós devemos aprender como devemos viver. Agora, tudo aquilo que o homem inventa, de certeza absoluta, que foram decisões escritas por corações enganosos. As decisões que nós tomamos através da palavra de Deus foi por um coração puro, um coração sábio, um coração poderoso, que foi o de Deus. Ele sim escreveu aquilo que é correto. Compete-nos a nós decidir. Vamos nos decidir por quê? Vamos ficar confortáveis no nosso espaço? Vamos ficar confortáveis como ficou confortável David? Ou vamos descobrir, vamos tentar perceber? David escolheu a parte confortável da vida dele. Será que nós preferimos ficar confortáveis no nosso cantinho? Conta-se que havia um rei, a propósito de ficarmos confortáveis, consta-se que havia um rei que tinha falcões, e geralmente o falcão nos palácios significa poder, significa força, e ele tinha vários falcões, e então havia alturas do ano que ele demonstrava essa força, soltava os falcões, e ele deu muito dinheiro por um falcão que era famoso, e entretanto ele, quando levou aquele falcão para o palácio, o falcão
pousou num galho e o certo é que ele não saía daquele galho. Os outros, ele utilizava os outros falcões, mas aquele falcão que ele deu muito dinheiro, ele não saía do galho. E ele ficava naquele galho. E o rei, chateado com aquilo, convocou muitos sábios do seu reino para que pudessem resolver o problema. E nenhum deles conseguiu resolver o problema. Até que havia um indivíduo que disse, olha, eu resolvo o problema do rei. E então o indivíduo foi lá e o certo é que o rei de repente vê o falcão a voar e a fazer, e ele ficou deslumbrado com aquilo. E ele disse, o que é que tu fizeste? Cortei o galho. Onde ele estava, cheguei lá e cortei o galho. Foi simples aquilo que ele fez. Sabem qual é o nosso problema? É que o preço que o Senhor pagou por nós não é para nós estarmos no nosso galho. O preço que o Senhor pagou por cada um de nós, nós temos que ir. Cada um sabe, não nos adianta nós pensarmos assim, cada um tem uma responsabilidade muito grande. Cada um de nós, não há aqui ninguém que seja vestal, que viva e que esteja só por estar, não. Todos nós temos uma responsabilidade muito grande na nossa vida. E que possamos sair da nossa área de conforto, porque isso traz problemas na nossa vida. Muitos mesmo. Que o Senhor nos ajude e que possamos cortar o galho confortável da nossa árvore. Que o Senhor nos ajude.